Imagina você gastar 2 bilhões de dólares num time de Fórmula 1 e não conseguir uma vitória sequer. Essa foi a vida da Toyota. Pois é, acredite se quiser, foi isso que aconteceu com a Toyota nos anos 2000 e esse também é um dos motivos do porquê a gente provavelmente nunca mais vai ver a Toyota na categoria. A Toyota é muito conhecida pelo sucesso que tem em várias categorias de esporte a motor, como o Rally e no Mundial de Endurance, o WEC. No entanto, quando falamos de Fórmula 1, os japoneses não curtem nem um pouco falar disso. A passagem da empresa nipônica pela categoria não foi só uma aventura, mas uma falha gigantesca que custou muito mais que o tempo deles, mas muito dinheiro. E quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Estamos falando de uma equipe que gastava mais que McLaren e Ferrari, na época em que essas duas equipes brigavam por todos os títulos, porém não conseguia nem vencer uma corrida, não conseguia nem 30% do que essas equipes conseguiam. E acredite se quiser, tudo isso, todo o plano do início ao fim, que deu errado do início ao fim, foi por culpa da própria Toyota, que não olhava para si. Mas como e por quê? É o que eu vou te responder agora. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar sobre o fracasso da Toyota na Fórmula 1. O ano era 1999, eu sequer era nascido, mas a Toyota queria entrar na Fórmula 1 a partir do próximo milênio. O combinado era fazer a sua estreia em 2001, mas após o banimento dos motores V12 e a adesão dos V10, a Toyota adiou a sua entrada em um ano, e ela só iria fazer isso a partir de 2002. Dizem as más línguas que isso foi uma jogada das equipes. Ao que parece, muita gente no grid da época estava com medo da Toyota chegar com um grande aporte financeiro e com os motores V12, então a Fórmula 1 resolveu usar motores V10 a partir de 2002, e a Toyota se viu numa situação em que ela estava desenvolvendo o carro para um ano, só que o regulamento já iria mudar no ano seguinte. Então ela resolveu adiar o projeto em mais uma temporada e começar de verdade em 2002, e não em 2001 como ela queria. Inclusive a Toyota chegou a perder 11 milhões de dólares nessa brincadeira do adiamento, porém dinheiro nunca foi o problema para a Toyota. E essa parte a gente vai começar a falar a partir de agora. Em 2002 o time enfim chegou na Fórmula 1 e fez uma boa estreia. Pontuou na Austrália com o 6º lugar de Mika Salo, que corria ao lado de Alan McNish na equipe. Mas o problema é que foram só 2 pontinhos no ano inteiro. Então já de cara a Toyota tomou uma decisão de substituir os pilotos para 2003. Sim, parece cedo, só que isso é um problema clássico da Toyota da época. Ela simplesmente colocava a culpa nos pilotos e não no próprio carro. Numa época em que a aerodinâmica era assim importante, além dos motores, muita gente da Toyota achava que o problema mesmo estava na peça que fica entre o banco e o volante e não no carro por inteiro. Naquela temporada, agora com Cristiano da Mata e Olivier Panis, o time marcou 16 pontos, porém ficou em 8º no campeonato. Claro que o resultado estava bem longe do esperado, mas a Toyota até poderia sonhar com mais. Só que em 2004, o time chegou a marcar menos pontos ainda com Panis e da Mata, que foram sacados do time durante a temporada, além de Zonta e Trulli. Sim, todos esses 4 pilotos no mesmo ano de 2004. Sim, todos esses pilotos no mesmo ano. Foram 4 só nessa temporada, porém se a gente somar tudo, vão dar 6 pilotos em 3 temporadas. Uma média de 2 pilotos diferentes por ano. Sim, era nesse nível que ela culpava os pilotos. No final daquela temporada, a Toyota ainda se envolveu num mini escândalo de espionagem. O carro chegou a ser bem parecido que o da Ferrari dos anos anteriores. Encontraram supostamente dados da Ferrari em computadores da Toyota, mas nada foi provado oficialmente e os japoneses não foram punidos. Já em 2005, o time teve a melhor fase da sua história. Mike Gascoigne foi contratado anos antes, porém só nesse ano foi que o carro dele, de fato, começou a dar resultado para a equipe. O novo diretor técnico da Toyota tinha feito um carro bom até. E o resultado foi animador. Com Ralf Schumacher e Trulli agora, o time ficou em 4º lugar no campeonato de construtores na época, com 5 pódios, sendo 3 terceiros e 2 segundos. E isso animou a Toyota, para uma equipe que tinha um projeto ambicioso, mas que capengava no fundão do grid. Ter uma temporada tão boa quanto essa animou todo mundo, ao ponto de que eles resolveram investir mais ainda na categoria. Então eles encheram a mão no bolso e despejaram na equipe. Só que além disso, eles também despejaram um monte de decisões erradas que acabaram complicando ainda mais a vida da Toyota, de novo, por culpa dela e do seu corporativismo super centralizador. O time resolveu trocar, por exemplo, os pneus Michelin, que ajudavam os carros e eram um dos pilares do time no resultado bom, pelos Bridgestone.
que apenas por uma questão de marketing. Pois é. Além disso, após uma temporada aquém em 2006, demitiram Mike Gascoigne, que foi justamente o cara que melhorou o time um ano antes. E aqui, novamente, eu venho falar sobre um dos erros da Toyota, que é a necessidade que eles tinham de ter tudo de modo imediato, só que ao mesmo tempo eles atrasavam esse processo, o que para uma equipe de Fórmula 1 é quase que um tiro no pé. Tudo bem, eles estavam gastando muito dinheiro com aquele projeto, é normal que eles esperem um resultado iminente, mas a gente sabe que na Fórmula 1 as coisas não acontecem assim todas as vezes. Só que em vez de eles olharem para si, eles novamente culpavam quem tinha nada a ver. Como por exemplo, eles demitiram Mike Gascoigne, que tinha levado a equipe ao melhor momento da sua história, apenas por discordâncias dentro do time. E claro, após Gascoigne ver a equipe cometendo alguns erros, ele tentou avisar, mas novamente a Toyota não escutou e demitiu quem tentou ajudar. Além disso, outras decisões erradas prejudicaram o time como um todo, como a sede da equipe em Colônia, na Alemanha. Era difícil recrutar gente boa vinda da Inglaterra para trabalhar naquele país, já que muita gente não iria deixar suas casas ou suas famílias para trabalhar na Alemanha. Para piorar, sim, tem como. As decisões da Toyota seguiam um modelo próprio da Toyota. Digamos que todas as ideias da pista e do carro às vezes só eram colocadas em prática pela sede da Toyota no Japão, o que atrasava o processo e dificultava a agilidade de evolução. Dizem até que levavam dias para a Toyota tomar uma decisão, isso porque eles descobriam algo na fábrica da Alemanha, por exemplo, enviavam a informação para o Japão e depois o pessoal lá do Japão teria que tomar a decisão para voltar para a Alemanha e aí sim eles aplicarem na prática. Um processo demorado e que, a se tratar de uma equipe de Fórmula 1, atrapalha demais. Eles centralizavam as decisões no Japão porque, incrivelmente, ao que parece, não davam autonomia ao pessoal da Alemanha de tomar as decisões. É como se o presidente da Toyota, digamos assim, quisesse estarpar de tudo e acabasse não ajudando em nada. Em 2006, o time caiu para sexto lugar, marcando apenas um pódio com o Ralf na Austrália. Em 2007, piorou de novo, mantendo o sexto lugar de novo, mas sem pódios. No ano seguinte, até deu um up, foi quinta colocada, marcando 2 pódios, um de Trulli e um agora de Glock, que substitui Schumacher, mas nada além disso de novo. E um detalhe, a Toyota em 2008 gastou 445 milhões de dólares, pelo menos era esse o orçamento que a equipe tinha, mais que Ferrari e McLaren naquela temporada. Essas que foram as duas equipes que brigaram pelo título, já a Toyota ficou bem longe disso. Em 2009, agora o último ano da Toyota na Fórmula 1, o time até começou bem, principalmente com o difusor duplo. Chegou a brigar por vitórias naquele ano, mas teve que se contentar com segundos e terceiros lugares. Foram 5 pódios na ocasião, sendo a melhor temporada junto com 2005. No total, a Toyota conseguiu 13 pódios entre 2002 e 2009, foram 5 segundos e 8 terceiros, foram gastos cerca de 2 bi no investimento da equipe, porém sem sucesso como eles queriam. Não dominaram a Fórmula 1, não colocaram seu nome na história, sequer venceram uma corrida, com todo esse investimento. Um prejuízo que eu nem preciso mensurar aqui, você já consegue entender. Para piorar a situação, o time chegou a vender motores para a Williams em 2007, temporada na qual foi superada pela cliente que chegou em 4º lugar naquele ano. No fim de tudo, a Toyota saiu da Fórmula 1 em 2009 por conta da crise global que ocorreu naquele período e nunca mais se ouviu falar dela na categoria. Depois disso, a Toyota retomou o seu domínio nas outras categorias como o WEC, mas sem nenhum rumor de retorno. Nada. Zero. Talvez tenha sido trauma, talvez tenha sido medo de quebrar a cara de novo, porém uma coisa é certa, a culpa da Toyota ter falhado na Fórmula 1 é inteiramente da Toyota e do seu modo centralizador demais de decidir as coisas da Fórmula 1, o que a gente viu que deu errado. E eles também tinham que parar de culpar os pilotos, né? Porque todo dia alguém rodava. E foi assim que os japoneses da Toyota não tancaram a Fórmula 1. Gastaram tudo e ganharam nada. Decisões erradas, lentidão e centralização excessiva de decisões, uma pequena bagunça, não confiar nos pilotos, não acreditar que o carro era deficiente, tudo isso fez com que o projeto da Toyota falhasse e terminasse daquele jeito. A demissão de Gascoigne, para mim, é imperdoável. Mas eu quero saber da sua opinião. Qual foi o maior erro da Toyota? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais histórias minhas aqui falando de Fórmula 1. E eu te vejo no próximo. Até lá! E para você que ficou aqui até o final do vídeo, para você que ainda não saiu do vídeo, eu tenho apenas uma coisa para te contar. Digamos que
O vídeo da Toyota de despedida na temporada de 2009, enquanto meu vizinho tá batendo aqui, simplesmente é tão triste que mais parece uma vinheta da novela Senhora do Destino. Olha só. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Daquele abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda se eu puder voltar quando quero. É isso aí. Até o próximo.